dos subtipos de câncer de mama, o triplo negativo é um dos mais agressivos que existem e o diagnóstico é bastante difícil. As possibilidades de tratamento são limitadas, mas uma nova molécula está sendo apresentada na comunidade científica como uma promessa de tratamento que aumenta a sobrevida dos pacientes. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a diretora médica associada de oncologia de uma multinacional na área de farmácia, Flávia Andreghetto, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Obrigada pelo papo. Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. Eu queria inicialmente saber o seguinte, que a senhora nos explicasse sobre esse tipo de câncer, esse câncer triplo negativo, a prevalência, a letalidade dele. Muito bem, o câncer de mama triplo negativo, ele acomete cerca de 15% de todos os cânceres de mama da mulher. Sem dúvida alguma, ele é o que tem atrelado a sua maior morte e mortalidade. Então, exatamente por isso que a gente sempre conversa da necessidade de haver novas tecnologias para o seu tratamento. Ele é um câncer que, diferente do câncer hormonal, no qual muitas mulheres ouvem dizer, né, que faz um diagnóstico precoce e passa por muitos anos com aquela doença, o câncer triplo negativo é completamente diferente. Ele tem o diagnóstico mais frequente em mulheres abaixo de 40 anos, e pelo fato de não haver nenhum receptor no qual nós possamos tratar essa doença, faz com que ele seja tão letal. Então, o que a gente acredita aí é que dentro de 15 meses, desde o diagnóstico, a paciente, de fato, faleça da doença. Então, é uma doença muito grave que necessita de novas abordagens de tratamento para que essas pacientes consigam ter uma melhor qualidade de vida. E esse diagnóstico é difícil também? E a causa dele ser o que? Genética? Existem múltiplas causas, assim como todo câncer, existem as questões genéticas. Aqui no câncer de mama triplo negativo, ainda existe a presença também de uma mutação chamada BRCA, que acomete cerca de 7% das pacientes, mas de uma forma geral, não existe outra causa a não ser causas que nós já conhecemos para todos os tipos de câncer. Uhum. O tratamento, então, como que é? Bem, você me perguntou sobre o diagnóstico. É importante sempre lembrar sobre o diagnóstico. A gente teve agora há pouco tempo o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Eu acho que é um importante marco para sempre relembrar quão importante é o diagnóstico e rastreamento de várias doenças. A gente fala do câncer de mama como sendo um dos cânceres totalmente rastreáveis e de diagnóstico, quando feito um rastreio correto, de diagnóstico precoce, e aí a gente inclui o triplo negativo também, mas não somente o câncer de mama. Existem outras doenças que também podem ser evitadas, né, que cheguem num estadio avançado e que podem ser tratadas de uma maneira como curáveis. Então, esse dia é um dia importante. Fazer o rastreio diagnóstico precoce também. Então, para o câncer de mama em especial, existe a mamografia como uma excelente ferramenta diagnóstica para as mulheres acima de 40 anos, mas sem dúvida nenhuma, a ultrassom das mamas também é uma ferramenta muito importante para fazer o rastreio dessas pacientes. O que a gente sabe é que muitos tumores de mama podem ser diagnosticados em estadios precoces, tanto os que têm os marcadores de receptores hormonais, os de HER2, mas também os triplo negativos. O que acontece é que a doença triplo negativa, desde o seu despertar até a sua doença avançada, ela acontece de uma forma muito rápida. É uma doença muito fugaz. Então, é importante fazer esse rastreio anual, é importante fazer visitas periódicas ao ginecologista para que ele faça a instrução correta dessas ferramentas diagnósticas e não esquecer também do exame de toque, que é um exame que hoje a gente sabe que ele antecipa muito aí
antecipa muito o diagnóstico tardio, né? Ele previne da gente ter um diagnóstico avançado. Então, o diagnóstico é da mesma forma, né, para se localizar esse tumor triplo negativo. Exatamente, é uma avaliação das mamas, das duas mamas, ou por imagem, ou de novo, por palpar as mamas, ou a própria paciente, ou um médico especialista para fazer isso. Agora, e sobre esse novo tratamento, como que é esse tratamento? Esse tratamento, ele funciona como um cavalo de Troia, é um tratamento muito específico, o nome dele é Trodelvy, ou Sastuzumab govitecan. Ele é um ADC, é uma engenharia toda nova, então é um anticorpo droga conjugado que carrega uma quimioterapia acoplada nele. Ele é direcionado para o tumor especificamente que expressa uma proteína ali na membrana. Então, é como se fosse uma chave fechadura. Dificilmente esse anticorpo vai se ligar a uma região que não a que está presente em grande quantidade no tumor, que é chamado de TROP2. Então, 98% mais ou menos dos tumores de mama triplo negativo apresentam isso, tem essa proteína na sua membrana. O tratamento, então, ele é intravenoso, ele entra na corrente sanguínea, ele é direcionado para a célula que está expondo esse TROP2 na sua membrana, e ele se liga como uma chave fechadura. Esse anticorpo, ele joga a molécula lá dentro, né, esse quimioterápico lá dentro, e a célula morre. Então, é uma engenharia nova, uma engenharia revolucionária, que trouxe grandes avanços para o tratamento dessa doença, que até então não tinha nenhuma abordagem que trouxesse, por exemplo, ganho de sobrevida global ou qualidade de vida para essa paciente que está com a doença mais avançada. E agora o que esse tratamento traz, então, é sobrevida, é isso? Exatamente. Tem uma publicação do estudo fase 3, numa importante revista internacional chamada New England Journal of Medicine. Essa publicação é o relato do estudo fase 3, então é a descrição do que aconteceu no estudo fase 3, que é um estudo bastante grande, que avaliou essa molécula nova do Sastuzumab govitecan versus quimioterapia convencional. E o que a gente observou, né, os resultados nos mostraram um ganho do dobro de sobrevida global para essas pacientes, ganho de qualidade de vida e outros desfechos de eficácia, taxa de resposta, enfim, muitas coisas relacionadas ao bem-estar dessa paciente, ganho de vida com qualidade. Então, esse foi o estudo mais robusto que a gente teve nesse momento da doença, no cenário metastático avançado, e que de fato é um marco inédito, nunca visto antes para essas pacientes. Esse ganho de sobrevida representa quanto tempo exatamente? A gente fala hoje de um incremento. Lembra que eu te contei que essa paciente ela tem uma história muito rápida, né? Desde a descoberta, do diagnóstico inicial até a sua morte. O que a gente fala aqui é de 6 para 12 meses. Então, 6 meses com o que elas fariam hoje de tratamento para 12 meses. Então, é um dobro de tempo de vida. Ganharia mais um ano de vida, então. Exatamente. E com ganho de vida, né, que é importante isso na medicina que trata cânceres, né? Exatamente, é um ganho de vida com qualidade, então é um ganho de vida no qual essa paciente vai poder ter uma vida relativamente normal, fazer as suas tarefas diárias, acompanhar um familiar de perto, poder fazer uma viagem, enfim, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando que ela consegue ter suas funções habituais, né? Apesar dela fazer um tratamento, ela consegue ter uma rotina, consegue ter no seu dia a dia coisas do dia a dia para fazer, né? Coisas rotineiras que ela já planejava fazer
ou almejar fazer coisas que nunca fez e que hoje ela poderia fazer. Ela tem um tempo a mais que não a está impossibilitando de cumprir com esse desejo. Então, isso é bem importante na oncologia. Uhum. Bom, agora esse tratamento, ele já está disponível no mercado? Como é que funciona? Da pesquisa, a publicação numa revista científica, até a chegada aos pacientes? Perfeito. Essa medicação foi aprovada pela Agência Regulatória Brasileira, que se chama Anvisa, em outubro do ano passado, outubro de 22. Depois desse processo, a gente fez a submissão para a CEMED, que é o órgão que regulamenta o preço no Brasil. Então, em fevereiro, a gente recebeu a precificação dessa medicação e, a partir de aí, então, iniciou-se a comercialização no país. Mas antes disso, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando em algo em torno de 10 a 15 anos de desenvolvimento, desde a bancada dessa molécula até estudos fase 1, fase 2 e fase 3, onde a ideia é entender qual é a dose ideal da medicação, qual a toxicidade manejável para aquela dose estabelecida, e aí aumentar isso para uma população maior para ver se a eficácia reflete o que já foi enxergado, eficácia e segurança. E aí isso sai no estudo fase 3, o que invariavelmente é o que é submetido para a agência regulatória para dar a aprovação da medicação no país. E depois da precificação, ainda tem um processo de oferta dessa medicação pelo SUS ou pelos convênios de saúde, ou por enquanto é só particular, digamos assim? Perfeito. Após a comercialização do produto no país, da molécula no país, qualquer paciente pode ter acesso. Então, em termos regulatórios, qualquer paciente poderia utilizar a medicação. O que a gente tem agora é sistema privado, a medicação é incorporada pelas operadoras de saúde instantaneamente, especialmente por ser uma medicação intravenosa, um quimioterápico. No sistema público, a incorporação de novas tecnologias, ela requer uma discussão maior, onde existe também discussões de políticas públicas, e a gente sabe que a incorporação, ela leva um pouco mais de tempo. Então, a gente depende desse passo a mais. Certo. Bom, e em relação a essa engenharia que propiciou, então, a criação dessa medicação, ela pode ser utilizada para avançar nesse tratamento ou até em outros tratamentos? Sim, essa medicação nós costumamos chamar ela é um pipeline, né? Ela é uma construção de múltiplas indicações para diferentes tipos de tumores, né? Porque ela tem essa especificidade de se ligar a essa proteína presente em alguns tumores. Então, o que a gente acredita? No câncer de mama, a gente tem indicação dessa medicação no cenário metastático, mas no futuro muito próximo, sem dúvida alguma, a gente vai começar a falar de cura para paciente que tem um diagnóstico precoce. Isso não somente no câncer de mama, isso em outros tumores sólidos, como câncer de pulmão, câncer de bexiga, endometriose, enfim, outras neoplasias, especificamente porque é uma engenharia que acomoda vários tumores diferentes, desde que eles expressem essa proteína lá na célula. Então, a gente sempre vai buscar essa especificidade de ter a chave e a fechadura para que a gente tenha melhor eficácia para essas pacientes. Mas, de fato, o que a gente espera é vir para muitas outras doenças e de verdade fazer a diferença na vida das pacientes, pensando sempre na cura, sempre em trazer maior qualidade de vida, maior expectativa de vida. A intenção é sempre essa. Que bom, né? Tomara que essa boa notícia chegue logo, né? Mas esse tratamento, então, já é uma grande, uma luz no fim do túnel aí para muitas mulheres, né?
Sem dúvida, uma inovação que dá muito orgulho para a companhia, mas que também, o que a gente tem ouvido das pacientes, são relatos muito comoventes de fazer diferença na vida mesmo. Ter um tempo a mais, um tempo de planejamento de coisas novas, um tempo de poder estar mais próximo de quem ama. É um apelo muito grande. O que a gente vê é uma medicação que, de fato, tem a sua importância e trouxe uma mudança muito grande no cenário do câncer de mama triplo negativo. Esperança para essas pacientes. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Luciana, eu que agradeço. Nós conversamos com a diretora médica associada de oncologia de uma multinacional na área da farmácia, Flávia Andreghetto, que nos falou sobre uma nova molécula que está sendo apresentada na comunidade científica como uma promessa de tratamento que aumenta a sobrevida de pacientes com o câncer de mama triplo negativo, que é um dos mais agressivos que existem.